Olá, estamos juntos mais uma vez. A edição do Em Cartaz dessa quinta-feira vai falar muito sobre, claro, o teatro, mas uma peça que eu acho que é muito profunda, muito reflexiva e que com certeza fez um grande sucesso no Rio de Janeiro, e essa temporada aqui em São Paulo não vai ser diferente. Estou falando da montagem Alair, que está fazendo temporada nesse mês de outubro aqui na capital paulista, e tem no elenco Edwin Luiz, que está visitando os nossos estúdios hoje. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo, viu? Obrigado. Estamos felizes de estar em São Paulo, está sendo ótimo. Com certeza, uma peça que mexe muito com as pessoas, com os espectadores, né? É uma peça que ela tem características muito interessantes, porque a vida como ela tem momentos de pura emoção, tem de pura beleza, tem muito humor. É a vida de um fotógrafo carioca, que fez muito sucesso, tanto na época quanto depois. Ele é pouco conhecido dos brasileiros, mas ele é muito conhecido justamente fora do Brasil. Tanto que teve uma exposição no MoMA há pouco tempo das fotos dele. E aqui agora, há pouco tempo, uns 15 dias atrás, teve aqui no MAN, se não me engano, uma exposição, porque ele era um fotógrafo que fazia fotos de cunho homoerótico. Então, durante muito tempo foi meio tabu, mas e agora que estamos fazendo, ele está fazendo 25 anos da morte dele, e justamente que estamos fazendo homenagens a ele, estamos numa época de total intolerância, né, no mundo sexual, e eu acho que então é muito procedente a gente fazer essa peça sobre a vida dele. Na tua opinião, o que representa o Alair? O Alair ele vivia, respirava arte. Ele era um apaixonado. E, sobretudo, a beleza do corpo masculino. Ele era encantado, era quase que uma coisa divina. É falado na peça isso, sobre a beleza de uma forma geral. E ele fala também, tudo que eu falo a respeito do corpo masculino poderia ser dito também a respeito do corpo feminino. Então é a beleza do corpo. Para ele, o corpo humano é uma obra de arte. Quando ele para diante do Davi do Michelangelo, lá em Florença, ele faz uma digressão sobre músculos, sobre ângulos, que é de uma beleza ímpar. E, ao mesmo tempo, o público entende, porque todo mundo parou já diante de uma obra de arte e ficou extasiado. E para ele era o corpo mesmo, o corpo, a beleza do corpo. Qualquer estátua, qualquer escultura, qualquer rapaz na praia de Ipanema, ele fotografava lá, né? Ele fotografava de uma janela que ele ficava escondido, na época podia, hoje não dá mais. Mas ele ficava escondido numa janela em Ipanema, em frente ao posto 9 lá, e fotografava os rapazes fazendo exercício, andando na praia, e montava trípticos, montava umas fotos deslumbrantes. Se as pessoas pudessem pelo menos ver, né, quem puder ir ao teatro vai ser melhor ainda, porque aparecem dois rapazes lá na peça, mas quem puder pegar um livro de arte e ver as fotos do Alair vai ver a beleza que é isso. Ele é pouco conhecido dos brasileiros, é estranho. Como é que surgiu a ideia de colocar essa história no palco? O autor, Gustavo Pinheiro, ele é um apaixonado pela obra dele, e como estava fazendo justamente 25 anos da morte dele, do Alair, ele quis fazer uma homenagem e escreveu isso, pesquisou, porque o Alair deixou não só muito material que está na biblioteca, se não me engano, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, todo o material, todo o acervo dele, como ele escreveu muito, ele foi muito fecundo nos escritos. Ele faz uma viagem em 1983, em que ele deixa muitas anotações a respeito das coisas que ele viveu, não só da obra de arte, como das cidades, como das pessoas, né, que ele via ou conhecia. E ele fez isso e ele chamava de uma nova jornada sentimental, esse texto. Isso é falado na peça também. Logo no começo eu falo sobre essa viagem, o nome do livro ou do texto, e apresento não só a mim, como o que vai acontecer durante a peça. Porque deixa eu falar mais uma coisinha. A peça, assim, tem essa parte da viagem, as narrações dele, ao mesmo tempo tem o primeiro amor da vida dele e o último amor da vida dele. O primeiro é de 54, a viagem é 83 e o último é 92. Essas histórias se mesclam com pequenas pinceladas
de uma cena para outra, passa-se através de pensamentos. E, como a gente estava falando, né, é uma peça que com certeza está muito atual, o tema é muito presente, né? O que mais te impressiona na vida dele? Assim, trabalho que ele exerceu, que foi muito importante, Eu acho né? que a coragem que ele teve de se expor, porque é de 1954, né? É o trabalho dele mais conhecido, as obras dele mais conhecidas, e depois os escritos dele. Era uma época em que ser homossexual era muito complicado. Se hoje ainda as pessoas estão buscando a afirmação da sua própria identidade sexual, com tanta dificuldade, com tantos crimes, com tantos homicídios, com tanta intolerância, você imagina o que era ser uma pessoa gay, abertamente gay, sem ser uma pessoa. Ele não era um homem afetado, ele era muito masculino, mas ele não escondia a sua homossexualidade. Isso é de uma coragem enorme para ser vivido em 1950 e pouco, 60, 70. Ou Era seja, muito ele já complicado. estava muito à frente, Muito né, à frente, do tempo. muito. E ele foi assassinado, né? Foi assassinado em 1992, eu acho. 92. Tanto que a gente está fazendo 25 anos da morte, 2017. Bom, o preconceito tá aí, parece que mais vivo do que nunca, né? Como é que é para você interpretar um personagem real? Porque, né, é uma história que você está mostrando que existiu. O que eu acho interessante é que o pêndulo da história tem uma hora que tem uma década que é mais progressista e tem, de repente, uma retração. E a gente está vivendo esse momento de retração, não só no Brasil, a gente vê no mundo todo os partidos de direita vencendo, né? O Trump, o Putin, enfim, no Brasil mesmo, né? A gente vê os prefeitos do Rio de Janeiro. A gente está numa época de volta, o Bolsonaro, a gente vê que está numa época de volta a costumes retrógrados. Eu acho que na história apresenta isso. Na década de 20, por exemplo, houve uma liberação geral. Depois, durante as guerras, houve a retração. Na década de 70, que é a época que eu fui jovem, na década de 70 foi uma liberação geral, né? E de repente, para mim, que viveu década de 70 e viveu hoje, é um despautério, né? É uma coisa tão absurda que a gente viveu todas as liberdades possíveis e imaginárias. Pesquisamos todas as liberdades. Contestamos absolutamente tudo, acreditando que a gente deixaria um mundo melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, e de repente a gente vê numa época que é tão obscura, tão retrógrada, é inacreditável. Quem está vivendo agora a juventude, eu não desejaria estar na pele dessas pessoas, porque não é legal o que está acontecendo. Não. Até porque a gente percebe que 25 anos se passaram, né, como você falou, e nada mudou. Nada mudou. E pior, eu acho que está uma situação diferente, parece que está pior, não sei. E para nós brasileiros, como temos a crise política, ao mesmo tempo igrejas comandando, né? Eu não quero dar nome aos bois, porque não é muito legal, nem a minha praia, não quero levantar nenhuma bandeira neste momento aqui. Mas a gente não vê, para a minha geração, que a gente tem menos anos pela frente para viver, eu não queria partir vendo o Brasil, sobretudo, não digo nem o mundo, porque tem países aí que estão caminhando legal, mas eu não queria ver eu queria ainda ver uma mudança bacana nesse país, de pensamento, de obras, de política, de pesquisas, mas está difícil mesmo. E o trabalho dele, eu acho que está muito vivo, muito presente. É uma obra que a gente pode dizer que é inesgotável, né? Ele tem um trabalho muito fecundo. Ele deixou 1.800 obras, se tornaram peças de coleção, as fotografias dele, de uma beleza. É lindo. O que é legal é que é lindo, porque você não vê nenhum traço de um erotismo barato, nenhum traço de pornografia. E se fala muito hoje, né? Hoje, com esses assuntos que vieram à tona nas últimas semanas, aonde está a beleza, a arte, a pornografia, a porcaria, né? Você, olhando as obras do Alair, você
não pensa em absolutamente nada. Mesmo uma pessoa heterossexual, um homem heterossexual, vendo uma obra do Alair, jamais vai se deter numa coisa de homossexualidade, porque é apenas a beleza, como o Michelangelo. Você não olha o Michelangelo, é uma obra de arte, você nem pensa em sexualidade. Você vê umas obras do Botticelli, do Bernini, as esculturas do Bernini, onde tem homens nus com mulheres nuas, você não tem um clima de erótico naquilo lá. Você vê uma obra de arte onde você fica extasiado perante a beleza pura. E é isso que eu vejo na obra do Alair. A beleza pura. Um cara apaixonado pelo seu trabalho. Ele era apaixonado. O que você conhecia dele? Muito pouco. Muito pouco. Você não conhecia? Muito pouco. É engraçado que depois que eu comecei a fazer a peça lá no Rio de Janeiro, como eu sou de São Paulo e moro no Rio de Janeiro, eu cheguei mais ou menos nos fins dos anos 70, comecinho dos 80, que eu cheguei. É claro que existe uma turma antes de mim, ou que viveram na mesma época, tipo assim, Maria Padilha tem uma foto dele de teatro. O Rubens, o José Wilker, eu já vi fotografias do Alair, ele fotografava teatro de vez em quando, para alguns amigos. Entendi. Não era o trabalho dele. São fotografias lindas. Eu tenho até uma pena, porque até procurar vai ser difícil. Tem uma fotografia que a Maria Padilha me mandou, dela, numa peça, fotografia dele, você vê que tem um toque de gênio. Você veja. Já não. Você vê que além do que ele fazia, a fotografia dele dizia alguma coisa além do que um fotógrafo de teatro. Tem uma luz, tem uma coisa qualquer. Então tinha muita gente que começou a se conhecer o Alair. Não, nem sabia que existia. Eu conheci umas obras dele. Já tinha visto umas 3, 4 fotos. Porque sai, né, em enciclopédias de arte e tudo. Mas vários atores que eu conheço foram fotografados pelo Alair. Mas eu não conhecia ele. Os Zicroquetes foram fotografados por ele. Já ouviu falar dos Zicroquetes? Já. Os Zicroquetes foram 3 Zicroquetes, os que estão vivos, né, foram lá ver a peça. Também foram fotografados, e a Sandra Pera, a irmã da Marília Pera, tem uma foto dele também. É porque às vezes a gente se questiona quem foi Alair Gomes, né? A gente conhece pouco. Pouco, né? quase Principalmente essa nova geração. Não, eu acho que sobretudo aqui em São Paulo, pouquíssima, porque ele era uma coisa muito carioca. Bem fotografava na praia. Carioca da gema, né? Ele era bem cariocão. Então eu acredito que gente de São Paulo, pouquíssimas pessoas conhecem. Quem foi agora há pouco tempo no MAN deve ter visto, claro, as obras dele, vai assistir a peça, vai identificar, porque aparecem algumas fotos. O Gustavo Pinheiro é o autor do texto, e ele está fazendo uma dobradinha de novo com o César Augusto, que é o diretor, né, do espetáculo. Que a primeira vez que o César Augusto fez uma peça foi comigo, há muitos anos atrás, como ator. Ele era um jovem desengonçado, fazíamos uma peça juntos, de repente o César se transformou num diretor festejadíssimo no Rio de Janeiro, premiadíssimo, dirige 2 peças ao mesmo tempo. E o Gustavo Pinheiro, que é o autor, há pouco tempo, ele fez uma peça aqui em São Paulo, chamado A Tropa, que tinha no seu protagonista, tinha o Otávio Augusto. Que também visitou os estudos da Jovem Pan, veio aqui falar do espetáculo, né? Com certeza. Ele é ótimo. E é jovem, né? Quem? O Gustavo é. Eu não sei nem a idade dele, mas deve ter uns 35. Jovens talentos que estamos abrochando, né? Tem muitos bons autores, tanto em São Paulo quanto no Rio. E acho que é importante resgatar um pouco dessa história, como é o caso do Alair, né? Porque é bacana, porque eu acho que a função do teatro é essa, é você dar uma pincelada sobre um assunto qualquer e fazer com que as pessoas pesquisem. Então, de repente, uma pessoa que vai lá ver a peça, o Alair, e fala, nossa, que coisa bonita, vou pesquisar. Hoje com o Google, né, fica tão fácil. Aí no Winipédia, vai lá, pesquisa, você vai ver 1000 coisas. Eu pesquisei justamente no Google muita coisa do Alair, um pouco sobre a vida, um pouco sobre a obra. É importante, você falou desse resgate, da gente conhecer um pouco da nossa própria história, né? É importante para o ator também viver esse tipo de personagem? Não só isso, eu acho que para o ator é imprescindível que ele conheça absolutamente tudo que ele puder conhecer. Eu sempre falo, quando me perguntam sobre teatro, o que um ator deve ter, eu sempre falo, você precisa ser bem equipado, você precisa saber um pouco de tudo.
Você precisa saber andar de moto, andar a cavalo, você precisa sair, eu tenho moto, né? Precisa saber andar a cavalo, precisa ler em demasia, ler jornal, ver obra de arte, ver exposição, visitar museu, porque isso vai entrando em você de uma forma que você nem percebe, de uma forma subliminar. Você vai se recheando de arte por todos os lados quando você vai fazer, sobretudo se você tem um pouco de cultura, estudo, educação. Você vai fazer um personagem. Se eu vou fazer um personagem da Renascença, um personagem da era industrial na Inglaterra, eu já tenho conhecimento do que foram essas coisas. Eu fiz Mozart, por exemplo, que viveu em 1700 e pouco. Eu fiz novelas com pesquisas, grande passada em 1500. Eu estudei dentro da escola de dramática, tinha uma cadeira, né, uma matéria que chamava estilo. Que era apresentado a nós não só obras de arte, de uma forma geral, para você ver o comportamento das pessoas em cada época. Como saber segurar uma bengala, saber segurar uma cartola, as mulheres como usar um leque. Isso tudo te equipa para a profissão. E você estar perto de obra de arte não tem como. Você é impregnado disso de uma tal forma que te ajuda muito na hora de fazer um espetáculo. Cultura é essencial para o ator, eu acho. Tá vendo? Por isso que a gente sempre fala, né? O ator não é só a revista Caras. Ele tem que estudar e estudar muito. Eu acho que aí não é nem muito ator. Eu acho que a pessoa que busca. Que eu acho que a fama vem. A fama vem porque é inevitável se você tem se talento. sobressai. Mas essas pessoas que buscam, elas são o que chama celebridade. Sem nenhum desdouro. Tem gente que procura isto e é feliz com isto. Mas tem outras pessoas que isso não basta. A gente quer mesmo um pouco de aprofundamento, né, no ser humano, na história do seu país, na história do mundo, fazer um pouco da diferença de saber que, quando você chega na idade que eu estou, com tantas obras de arte feitas, falar, eu contribuí de alguma forma para a cultura desse país. Eu tenho uma folha de serviço bastante interessante, eu tenho orgulho disso. Sem o orgulho besta, o orgulho bacana de saber, não, eu trabalhei com grandes diretores, eu fiz grandes textos, eu estive perto de atores magníficos, né, contracenando comigo. E lembrar que eu sou da Moca. Que delícia, eu sou do Tatuapé, tá tudo em casa. Você é do Tatuapé? Eu sou do Tatuapé. Que maravilha, tinha uma tia que morava lá no Tatuapé. Mas assim, aquele rapaz da Moca que não tinha nenhum tipo de veleidade artística, nem pai, nem mãe, nem os tios, as tias, né, e os tios todos, eles viviam para sobreviver. De repente sai uma pessoa lá desse núcleo da Moca, escolhe uma profissão totalmente estranha para a época, que a gente, quando o pai podia pagar estudo, era para ser médico, engenheiro, advogado. Aí um chega, quero ser ator. Vai em frente. Você começou muito cedo? Não, porque eu não queria ser ator. Eu tinha medo, não é medo, porque como meu pai, nós nascemos muito pobres, mas meu pai graças a Deus, foi progredindo na vida. Quando eu cheguei naquela fase de escolha de profissão, pós-adolescência, começo da mocidade, meu pai tinha dinheiro para dar bons estudos. Eu achava que se eu fosse ator, eu não ia honrar meu pai naquilo que ele estava investindo em mim. Não era uma profissão reconhecida quando você começou? Não, além de tudo, era uma profissão de gente muito, não posso falar a palavra, mas você imagina, de gente muito... era tenebroso ser ator naquela época. Porque eu já recebi aqui, graças a Deus, atores e atrizes talentosíssimos, e a Natália Timber, Eva Vilma. Da época que ser atriz era prostituta, tinha carteirinha que tirava no mesmo lugar da prostituta. E era isso que eu herdei. Então, como é que eu vou ser ator? Como é que meu pai me pagou tanto estudo? Eu fiz o colégio Bandeirantes, né, que era caro, colégio difícil para ser médico, né? Eu fiz o científico. Aí eu falo, quero ser ator. Uma profissão que não... Porque a gente nem pensava em televisão, nem pensava. Então, era ser ator de teatro, sobretudo numa época da ditadura, onde nós todos queríamos lutar contra a ditadura. A gente não queria fazer teatro para ser famoso, ser célebre. A gente queria fazer teatro para fazer uma diferença, lutar contra eles, que na época só existia nós e eles. Eles eram os milicos, e nós éramos a população do Brasil. E a gente queria ajudar a reverter aquele processo da ditadura. Então,
A gente, imagina só, eu vou ser ator, não, eu demorei 5 anos para decidir. Fui fazendo tudo, entrando em faculdade, saindo em faculdade, entrando em faculdade, saindo em faculdade. Até que um dia eu falei, basta, eu vou ser ator porque o teste vocacional deu, então eu vou seguir o que o teste vocacional deu. E esse tinha que idade? Eu tinha, quando eu decidi ser ator, eu entrei na escola com 23 anos, eu saí com 26. Eu comecei tarde. Os meus colegas todos entraram com 18, 19, os meus contemporâneos que eram da minha turma, que foram todos ver a minha peça, todos. Todos os que se formaram comigo já foram ver minha peça. Fiquei tão feliz de vê-los, né? E eles entraram com 18, eu entrei com 23, são 5 anos de diferença, né? Nessa fase, é uma fase que... E faz uma diferença, Faz, né? Tanto que eu estou com 70, eles estão com 65, dá um ódio desgraçado. Ver eles todos com 65 ou com 70, que é isso, gente? E aí, como é que foi? Eu vou ser ator, vou fazer teatro, e aí logo ver a TV, não? Foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor escolha. Eu sempre falo que eu tive 2 grandes escolhas na minha vida. Aos 11 anos de idade, eu ter escolhido querer ser atleta. E eu fui ser atleta. Eu fui sócio do Tênis Clube Paulista, na Aclimação, que a gente morava lá, saímos da Moca para morar na Aclimação, e aí foi... Estamos aqui. Bom, enfim, é assim, como atleta, eu aprendi tudo na minha vida, o que me levou para o teatro, a disciplina, o entrosamento de equipe, me deu foco. A ginástica olímpica que eu fazia me deu subsídios para ser ator mais tarde. Eu só fui perceber isso muito tarde. Que hoje eu até falo, antes de ser ator eu sou atleta. Antes de ser ator eu sou atleta. Todo o meu temperamento quando eu estou no palco é de um atleta. Na responsabilidade, no foco, no espírito de equipe. Eu vejo isso e é muito bacana isso para mim. Essa foi uma grande escolha, ser atleta. E a segunda, ter sido escolher ser ator, porque eu mudei completamente. Eu era uma pessoa... Você está me percebendo um pouco, você vê que eu não sou uma pessoa muito expansiva, mas eu era muito louco na década de 70, eu era muito louco, antes de entrar na escola. A forma como eu me vestia, o meu comportamento, eu tinha uma necessidade enorme de chamar atenção. Era uma coisa, bom, da década de 70, quem viveu e quem já viu matérias sabe que a gente se vestia muito doidamente mesmo, né? Cabelos até aqui, aquela cara de Beatles misturada com hippie, ao mesmo tempo mochileiro, porque era meio politizado. Então era um visual estranho para sofrimento da minha família, claro, né? Aí quando eu entrei na EAD, não tive mais necessidade, que eu levei isso para o palco. Entendi. E aí fiquei completamente uma pessoa light, cool. Uma vez eu levei para um psicanalista essa coisa, eu falei para ele assim, por que na vida eu sou tão amorfo, tão bege, né, eu sou na vida, e no palco eu sou tão intenso. Ele falou, mas não é bom isso? Ao contrário, seria pior. Você seria intenso, colorido na vida, e no palco ser uma pessoa que não tem cor nenhuma. Eu falei, você tem razão. Vamos continuar assim, deixa eu quietinho na vida, e lá eu apronto todos os meus fantasmas, eu ponho lá. É engraçado quando você fala assim, eu fiz grandes personagens, e quando a gente para e pensa, 45 anos de carreira, né? 45. Para mim também, quando eu penso nisso, é uma loucura, sabia? Porque a gente fala, gente, mas tantos personagens. Muito. E você falou por hora, pode revelar a idade? Pode, 70. Eu já falei aqui, inclusive, para o pessoal. Não parece, né? Não parece. Parece que eu tenho 69, né? Vou para 71. Não, eu estou muito bem, mas isso também por ser atleta. A vida inteira, dos 10 aos 20, eu fui atleta. Saí do esporte, porque também não dava futuro, para ser ator. Continuei fazendo corpo, alguma coisa de corpo. E nunca abandonei a academia, nunca abandonei trilha, nunca abandonei subir até o Corcovado. Até hoje. Então, não só o corpo fica legal, como a cabeça fica legal, como a alimentação desde garoto, com 12 anos, era obrigado a comer ervilha, que ninguém queria. Criança não gosta de ervilha, não gosta de palmito. Berinjela é um nojo. Eu comia tudo porque fazia bem.
O professor não era... Se mãe e pai falam, a gente não come, né? Mas o professor falando, você tem que comer berinjela, você tem que comer palmito, aí você come. É. E o que representa para você esses 45 anos, quando você para e pensa e fala, passa um filme na cabeça, são tantos personagens, né? TV, cinema, teatro, enfim. Eu estava até a hora que o Edwin chegou, vendo uma foto no celular de um personagem super bacana que ele fez. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no camarim, né? Essa peça aqui, eu fazia uma mulher, um transexual, e eu demorava muito para me vestir, para me aprontar, porque eu fui pesquisar também junto a travestis. Era tango, bolero e tchá-tchá-tchá. Isso. E eu ficava realmente... Eu acho que todos os homens vestidos de mulher que eu vi, que não são profissionais da área, né, dos travestis, eu acho que eu fiquei bem interessante. Pela minha... Foi uma pesquisa muito pessoal para chegar a este... Vamos ver se vocês veem aí. Dá para ver? A gente vai mostrar a imagem. Assim, a gente mostra. Depois mostra, maravilha. Vai ser mostrado já já. E ela me rendeu 6 prêmios de melhor ator, essa peça. E foi o primeiro ator a ganhar um prêmio importante dentro de comédia. Porque geralmente, isso é um preconceito também, porque todo mundo tem um preconceito, e a classe teatral também tem, né? Que é, os atores de comédia não são tão insensados. Sim. Ganham muito dinheiro, né? Você vê, os comediantes todos ganham muito dinheiro, né? Mas geralmente não recebem prêmios. Quanto tempo faz esse personagem? Tá fazendo que eu montei em 2000, fiz 2001 e 2000 e 2001. Então, 15 anos. Não, 2010 e 2010 e 2001. Então está fazendo 6 anos, né? Quando deixei a última representação, entendi. Faz 6 anos. E você vê como é engraçado, ficou marcado na minha memória. Mas marcava, essa peça marcava. Quando chegou a sua pauta, eu falei, nossa, eu preciso falar sobre esse personagem, porque eu acho que, na minha opinião, no teatro foi o mais intenso que você fez. Foi o mais... Mas esse aqui era um atleta, porque o que eu fazia em cima de um salto, vocês podem imaginar, mulher deve imaginar mais do que homem, mas andar em cima de um salto 15, que praticamente ficava o calcanhar e a unha, ficava em cima da unha, as dores eram atrozes, cãibras tenebrosas, todos os dias, cãibra era todo dia. Então, foi um sacrifício, mas era o atleta que estava aí. Foi nessa época que eu pensei, eu não sou ator, eu sou atleta, gente. Agora que eu me dei conta, que todo mundo fala, nossa, na época eu tinha 63 anos fazendo o que eu fazia, se você lembra, era uma loucura o tempo todo em cima de um salto alto, dançando. É isso que eu estou falando, era muito intenso. Eu descia 24 degraus, né, de vedete, assim, descendo, sem olhar para o chão, descendo... cantando, era um sufoco, né? Graças a Deus. É isso que você estava me perguntando, o que são esses 45 anos? Sem nenhum eu tenho muito orgulho, viu, da minha carreira, tenho. Eu acho que quando eu estiver perto de ir embora, eu vou olhar para trás e falar, puxa, você viveu intensamente a tua vida. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi muito bom mesmo. Está sendo muito bom, porque eu tenho muita coisa boa para fazer ainda, se Deus quiser. A gente estava falando dos personagens, né? Eu escolhi esse no teatro, mas com certeza você tem muitos outros que marcaram. Tem, sim. Cada personagem, você tira uma lição. Ele sendo sucesso ou não? Eu sempre achei e acho que nós somos sempre maiores do que os personagens da gente. Porque é claro que você tem uma gama de intensidade interior, de temperamentos. Você tem uma gama muito maior que personagem, você pega alguns traços que são teus, que você está emprestando para viver os personagens. Mas, ao mesmo tempo, você purga absolutamente tudo, toda a nossa loucura, porque para ser ator tem que ser um pouco diferente. As pessoas, de uma forma geral, elas camuflam suas emoções para poder sobreviver socialmente, né? Você não pode chegar aqui numa sala e começa a dar um piti, falar tudo o que você pensa. Nem nós podemos, mas no palco a gente pode. Você extravasa, né? Você extravasa. Então você vai se curando. Você vai se curando através dos seus personagens. Dramas pessoais, alguns lados negativos teus, que quando você estuda um personagem, você percebe que há uma ponte entre você e esse personagem, você começa a trabalhar em você para você dominar esse lado. Deixa para o personagem, para você não é bom,
Não é legal. Então a gente vai ficando, acredito eu, que a gente vai se tornando pessoas melhores. É praticamente uma psicanálise, né? Com certeza. E eu acho que isso não importa se você é vilão ou se você é mocinho. Não, claro que não. Né? Se bem que mocinho é ser um chato de galocha, porque eu já fui muito mocinho. Ser vilão é uma delícia. Mas... É muito mais empolgante para o ator, instigante. Claro, é muito mais interessante, né? Porque você tem que... O que você faz na tua vida? Você não pode ser uma pessoa cretina, má, falar o que pensa, não pode ser mau caráter, você tenta se dominar. Um personagem vilão, você põe para fora esse lado que você tem também, mas que você tem que dominar, porque você não pode viver sendo um vilão. Se você tiver tá cheio de vilões perto da gente, mas ninguém se acha, E né? você fez... Eu tenho uma vizinha, por exemplo, que ela é uma cretina. Uma cretina absoluta. Se ela fizesse teatro, ela ia dominar essa cretinice dela, não é? Porque é o temperamento dela. Se faz um personagem parecido, ela fala, gente, eu sou assim. Mas vivê-la é muito mais interessante do que viver a vizinha dela, do apartamento do lado. Eu estou brincando com você, mas é verdade que estou falando. Que é mais cool, que é legalzinha, ela é menos interessante do que a vilã que mora embaixo de mim. A vilã é interessantíssima. E você fez vilões interessantes, né? Fiz vilões muito interessantes, sobretudo na televisão, fiz alguns bem interessantes. No teatro, eu não vi vilão porque nunca fiz peça maniqueísta. Novela tem mais isso, né? Ou você é mau, ou você é bom. Hoje já mudou um pouco, mas de uma forma geral era assim. Teatro você vive personagens. Eu nunca vivi um grande vilão, não. Mas eu vivi Freud. Dá para dizer que é vilão? Não, mas tem uma vida interessante. Eu vivi o Mozart. Não é um vilão, mas é uma pessoa interessantíssima, né? Um compositor brilhante, com 1000 dramas pessoais, infantilizado. É uma pessoa extremamente rica para você trabalhar. Vivi grandes personagens, grandes. Essa peça as pessoas se comovem porque é legal, porque ela tem uns lados da peça que as pessoas se comovem muito. Não aquela tristeza barata, é comoção mesmo, comoção com a vida que eu falo. E ao mesmo tempo tem humor e as pessoas riem muito, porque são tiradas do Alair, que ele fala normalmente, ele conta coisas engraçadas, e as pessoas também saem de lá muito bem-humoradas. Mas eu fiz fiz uma com o Erson, que eu fazia um mais pro mocinho, o Erson mais pro bandido, também que era muito emocionante, chamava Triunfo Silencioso, Erson Capri. Enfim, tem peças. Se eu for falar minha vida aqui, outro dia me deram Mas a gente quer ouvir. Outro dia me deram o meu currículo, eu mesmo não acreditava. Falei, gente, aí entre cinema, teatro, televisão, e muitas das coisas estavam lá, eu falei, eu nem lembro que eu fiz isso. Teatro não tem como esquecer. Normalmente faz durante um ano e meio, 2 anos. Eu fiz muitas peças de temporadas longas. Agora, teatro, televisão, você faz um Caso Verdade, faz uma Sexta Nobre, programas antigos, né? Você nem lembra. Eu falei, eu fiz isso. Gente, não lembro. Eu fiz muita coisa na cultura aqui, mas eu não lembro mais nada de nomes com quem eu trabalhei. Eu sei que eu fiz, que eu ia muito na cultura fazer. Aqueles teleteatros que tinha aqui. Sim. Quem está com você no elenco? Eu estou com 2 pessoas, uma especialmente, é assim. No Rio nós fizemos, era eu, um rapaz, um jovem ator chamado André Rosa, e tinha um rapaz chamado Rafael Sander. O Rafael Sander acabou ficando no Rio porque ele começou a fazer uma novela na Record. E nós tivemos que substituí-lo, e veio o Cláudio Andrade. O Cláudio Andrade é praticamente um filho que eu tenho. A gente se conhece há muito tempo, conheci a família dele, e quando ele começou a querer ser ator, eu comecei a dar uns pitacos, aí ele fez uns cursos, começou a fazer pequenas participações, e aí ele entrou nessa peça. Então eu estou numa felicidade de pai, porque eu estou contracenando com um grande amigo. E ele está embevecido, né? Porque ele tem um respeito, um carinho por mim enorme, e ele me admira muito como ator. Ele diz que aprende muito, então a gente tá vivendo um momento muito bonito. Eu acredito que para ele, lá para frente, quando ele for um ator já com a minha faixa etária, ele vai lembrar deste momento com muito carinho, porque eu tenho certeza que ele está fazendo lindamente o personagem. Como ele faz o primeiro amor do Alair.
Então a gente contracena, e como a gente é amigo, é muito engraçado, porque eu olho para ele, ele olha para mim, a gente se vê como pessoa também, não tem como. E como a gente tem essa relação de uma amizade tão grande, é pai e filho mesmo. Tanto que agora ele tem uma cachorrinha falando que é minha neta. Mora ele, a mulher dele e a minha neta. E a minha neta vai me visitar de vez em quando. Ele leva a cachorrinha lá e fica comigo e ele vai passear, que nem criança. Que nem criança. E eu fico com a Lady Filó lá em casa. Então, estou com duas pessoas que são gracinhas, são dois atores jovens. Eu gosto de estar com pessoas assim, da faixa etária deles, me ensinam a mexer no Facebook melhor, quando eu tenho problema no meu celular, nas coisas novas, Instagram, que eu entrei há pouco tempo, eles me ensinam, então é bom, tá? Né? Que ótimo. É muito gostoso. E a temporada aqui vai até 5 de novembro, é 5 isso? de novembro. Aqui em São É uma Paulo. temporada curta, né? Que a gente estreou há pouco tempo. Graças a Deus já está fazendo sucesso. As pessoas estão buscando muito essa peça. E a gente fica 5 de novembro, mas a gente tem certeza absoluta que a gente vai voltar. Não só pelo sucesso que está fazendo, como eu acho que a vida e obra do Alair merece uma temporada mais longa. O grande problema, para variar, é o dinheiro. A gente está fazendo sem patrocínio, fazemos um teatro de resistência. No Rio de Janeiro, sobretudo, está muito mal a parte cultural, desde que a igreja entrou no meio, a igreja que é outra igreja. Piorou muito, Piorou né? muito, né? Não posso falar as coisas que eu gostaria de falar aqui, mas dá uma raiva imensa. Está muito ruim. E então a gente está fazendo tudo na base da resistência mesmo. Tem vontade de levar para outros tenho. capitais? É tão bonito, é tão bonito. A gente tem tanto orgulho do que a gente está fazendo. É só assistindo e você vai ver, não vai? Vou, claro. Você não foi na estreia, né? Mas eu vou. Você vai, né? Vou. Então tá bom. Pode deixar. Vai, que você já viu a outra, vai ver essa. Fui assistir o Otávio Augusto. Você foi ver o Otávio? Fui assistir o Otávio Augusto. Eu não consegui ver o Otávio, porque eu estava na mesma... A gente estreou praticamente juntos. Então, você vai ver que merece ter uma temporada pelo menos uns 3, 4 meses aqui em São Paulo. Quem sabe? Eu torço. Minha terra, eu quero ficar um pouco aqui. Não tem uma prorrogação. Eu tenho irmão, tenho tios, tenho primos. Eu quero ficar um pouco para estar junto. Domingo tem as macarronadas na casa do meu irmão. Eu quero ficar aqui. E a dedicação é total, Alair, ou você está com outros projetos? Não, por incrível que pareça, eu estou com 2 peças. Que quando eu paro uma, eu faço outra. Então agora, depois de 5 de novembro, eu continuo numa outra que a gente já está há 2 anos. Chama 5 Homens no Segredo, que a gente também não conseguiu vir em São Paulo, por problema de dinheiro também, não temos patrocínio. Então a gente está fazendo viagens, porque normalmente os estados, as capitais, chamam a gente para fazer, porque sabem que é um grande sucesso, ficamos 2 anos já, e aí eles arrumam passagem, hotel, hospedagem, e aí fica alimentação, aí fica sexta, sábado, domingo, às vezes a gente faz, como agora há pouco tempo, a gente fez Ribeirão e Bebedouro. Um dia num, outro dia no outro. E a gente volta para casa com R$50, que já tá bom. Porque hoje tá difícil. Não, tô brincando, a gente tá indo muito bem, graças a Deus. Quem está com você nesse projeto? Atores que não são tão conhecidos do grande... que são conhecidos. Um é o Irã Malfitano, que fez muitos sucessos com Malhação, trabalhou muitos anos na Record. O outro é o Carlos Bonou, que fez agora a dança da Xuxa na Record, tinha um programa de dança, é um ator de teatro lá do Rio de Janeiro, bastante conhecido, faz novela de vez em quando. Outro que é muito conhecido, que está nos 5 Homens, é o Pirilo, Roberto Pirilo, que é meu, né, tem a mesma idade que eu, começamos juntos, praticamente juntos, começamos na Escrava Isaura. Ele foi o primeiro namorado da Isaura, aí mataram ele na novela e entrei eu como segundo. Eu roubei a Lucélia, o Pirilo ficou sem a Lucélia e fiquei eu. Então a gente brinca até hoje com essa história da Lucélia, de quem ela gostou mais, se gostou mais dele, se gostou mais de mim, quer dizer, a Escrava Isaura, claro. A Lucélia é minha amiga até hoje também. A gente é muito amigo. E tem o Cláudio Andrade, daí que veio tudo. O Cláudio Andrade, que está nessa peça comigo, também está lá, porque ele entrou para ser stand-in de personagem, para fazer, quando o Irã estava fazendo novela na época. À medida que um saiu, ele entrou, e aí quando o Gustavo e o César Augusto, o diretor, quando viram, eles gostaram muito dele, e quando o Rafael Sander saiu do Alair, convidaram, eu não tive nada a ver com isso, convidaram ele para fazer a peça.
Tá tudo se encaixando. Tá tudo em casa. Tudo se encaixando. Que ótimo. Bom, vamos reforçar o convite. Foi ótimo te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua história. Eu já tinha vindo aqui uma vez, mas não com você. Não sei com quem que eu fiz. Eu vim aqui fazer uma outra peça, fazer a divulgação. Já estive aqui no prédio. Aliás, está lindo, né? Reformularam tudo. Tivemos uma reformulação dos estúdios. Agora mesmo me falaram assim, quer ver o aquário? Eu falei, quero, adoro peixe. Peixinho aquário, quero. Aí me levaram numa sala. Aquário aqui na linguagem deles são os vários estúdios, são vários né? estúdios. Eu achando que ia ver peixe, não. Estava vendo o pessoal nos microfones. Pois é. Vamos reforçar, então, o convite para os nossos espectadores e também para os nossos ouvintes. O espetáculo segue até 5 de novembro, aqui na capital paulista, no Teatro Nair Belo, dentro do Shopping Frei Caneca, que fica na Frei Caneca, número 569. As sessões às sextas e aos sábados, às 9 da noite, e aos domingos, às 7. Você está super convidado para assistir Alair com Edwin Luiz, que hoje visitou os nossos estúdios, falando muito sobre essa montagem, que foi um grande sucesso, temporada de sucesso no Rio de Janeiro, e que nesse mês de outubro está abrigando aqui em São Paulo, contando um pouco dessa história para o público paulista, que acho que é um público bem exigente, muito, mas que está recebendo de braços abertos a sua peça. Tá sim. Eu aproveito para agradecer, eu adoro estar em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, então é uma oportunidade. Eu morei aqui na Paulista, nesse edifício aqui pertinho, e visitar a Jovem Pan, que é uma rádio que eu admiro tanto. Quando eu morava aqui, eu ouvia sem parar, e quando eu venho para cá também ouço. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Que bom, eu fico até um pouco emocionado de estar não só aqui, como estar respirando o ar de São Paulo. Eu ainda vou voltar a morar aqui outra vez, sabia? Amo essa cidade. Beijão. É isso aí. E quem também é destaque aqui em São Paulo é o espetáculo Sonho de um Homem Ridículo, que tem... Vou fazer de novo, peraí. Pode ser? Vamos lá. E quem também é destaque aqui nos palcos paulistanos é o querido Celso Frateschi, que está retornando com as apresentações do espetáculo Sonho de um Homem Ridículo. A montagem, que estreou em 2005, tem direção do Roberto Lage. O espetáculo realiza apresentações às sextas e aos sábados, às 9 da noite, e aos domingos, às 7, no Teatro Ágora, que fica aqui na Rui Barbosa, número 672, na Bela Vista. Os ingressos a R$ 40, temporada até 10 de dezembro. E outro destaque aqui nos palcos paulistanos é o musical Ranch. A montagem, que fez uma temporada de grande sucesso, né? Esse projeto começou no finalzinho de 2016 e retomou em 2017, e agora está com uma nova temporada no Teatro FAAP. É um dos maiores sucessos da Broadway. Ranch está em cartaz no Teatro FAAP, ali na Lagoas, número 903. Sessões às terças e às quartas-feiras, dias alternativos, às 8 da noite, com ingressos entre R$ 50 e R$ 80. Muito obrigada pela sua visita, viu? Parabéns. Claro. Sucesso. Obrigadão. Muito sucesso. Obrigado a vocês também aí. Com certeza. E a gente volta semana que vem com mais uma edição do Em Cartaz, falando muito de teatro, hoje destacando Alair, esse espetáculo de sucesso, está aqui na capital paulista. Até semana que vem.